Graça e paz, irmãos. Bem, prazer. Depois de 2 anos eu vim depois de 2 anos, e agora vim depois de 2 meses. É um prazer estar com os irmãos. Trago o abraço da minha esposa, dos irmãos, de vários irmãos das nossas igrejas. E venho também para aproveitar um pouquinho do tempo com os irmãos, né? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a intimidade que gera afinidade. Há muitos que querem ampliar ou aumentar a sua afinidade com Deus, alinhar-se com Deus. Alinhar-se com Deus depende primeiramente da comunhão que nós devemos ter com a palavra. É impossível alinhar-se, estar alinhado com Deus sem viver à luz dessa palavra, sem viver essa palavra, sem amar essa palavra, sem andar nessa verdade que é a palavra de Deus. Muitas vezes nós presumimos, estar alinhados com Deus, mas na verdade só sabemos se estamos ou não alinhados com Deus quando conhecermos a sua palavra. Não conhecermos somente, conhecer mais profundamente essa verdade. A nossa missão de vida é conhecer cada dia, crescer nessa verdade que é a palavra de Deus, Nós nunca aprenderemos tudo, nem saberemos tudo. Estamos em um processo de contínua aprendizagem, de contínuo crescimento na verdade. E nós temos a outra coisa que gera afinidade, é comunhão com Deus. Essa afinidade, comunhão com a palavra, comunhão com Deus, gera afinidade, alinhamento com os pensamentos, os desejos íntimos do coração do Pai. Na última vez eu falei aqui sobre a necessidade que nós temos de ser mais íntimos, do nosso Deus. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso também, sobre essa intimidade que gera afinidade. E vamos ver por onde nós vamos começar, tá? Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, isso que nós estamos cantando agora. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja. Quanto? Muito. Te deseja? Muito. Em uma terra seca, não como, mas em. Nós geralmente cantamos como, uma terra seca, mas em uma terra seca. E entra aquilo que o Gilmar estava declarando aqui, o que Deus é, o que Ele se torna para nós à medida que nós o conhecermos. Como terra seca, como em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória. Ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Lembremos que Isaías contemplou a Deus em uma dimensão de glória. A estrutura, não só do templo, foi sacudida, mas também a estrutura espiritual de um profeta, que presumia conhecer a Deus profundamente, mas não o conhecia como pensava conhecê-lo. Muitos de nós presumimos conhecer a Deus muitas vezes. A religiosidade produz isso, presunção, orgulho, pensar que somos melhores do que os outros, quando nós muitas vezes conhecemos tão pouco o nosso Deus.
Só sabemos que Ele é bom, que Ele salva, que Ele cura, que Ele... Não conhecemos ao nosso Pai como deveríamos conhecer, porque o conhecimento de Deus demanda da nossa parte, o conhecimento mais profundo de Deus demanda da nossa parte a relacionar-nos com o Pai, ou relacionarmos com o Pai. Essa relação com Deus, essa comunhão produz intimidade, e a intimidade produz afinidade. Eu digo sempre, a coisa mais fascinante que existe na vida é conhecer a Deus, conhecer a Cristo. Não há nada melhor do que isso. Não há nada, é incomparável. Não há nada. Há tanta gente embriagada com religiosidade, incapaz de ver a glória do nosso Deus, o poder do nosso Deus, de conhecer os seus sentimentos, seus pensamentos, seus projetos, seus propósitos, aquilo que Ele, antes da fundação do mundo, desenhou para as nossas vidas. O que é propósito? Propósito é a razão pela qual algo ou alguém foi criado. Isso é propósito. Então, conhecer o propósito de Deus, as pessoas sempre me perguntam, a gente percebe isso, né? Que elas querem conhecer o propósito de Deus. E elas querem que nós, os pregadores, os pastores, venhamos a dar a conhecer esse propósito. E nós muitas vezes dizemos, Deus tem um grande propósito com você. E se torna isso um chavão. Porque na verdade é muito fácil dizer, mas leva muito tempo, talvez até uma vida inteira para poder ir descobrindo mais profundamente esse propósito. Por quê? Porque a manifestação de Deus a nós é de glória em glória. De uma manifestação de glória a outra manifestação de glória. Dessa forma nós vamos contemplando, vendo-o como num espelho. Contemplamos e o que vemos? A glória, a perfeição de Cristo. Isso nos desafia cada dia a buscar conhecê-lo. Conhecê-lo, como diz Paulo, perdi tudo e estou disposto a perder mais, contanto de poder conhecê-lo. Por ter a excelência do conhecimento, pela excelência do conhecimento, não é nem pelo conhecimento, né? Costumamos dizer que há 5 níveis de conhecimento de Deus, né? Esse conhecimento mais profundo, eu creio que uma vida é suficiente para conhecer a Deus. Tanto e depende muito do nosso tempo investido. Nós somos muitas vezes de não investir nada no espiritual, mas ter grandes ambições e pretensões espirituais. Há pessoas que querem a unção do outro, né? Passa para mim a tua unção. Não existe isso. Eu não posso te dar o que eu tenho, sim, posso dar as palavras que eu conheço, posso ensinar as coisas que eu aprendi, mas não posso transferir aquilo que veio à minha vida, ou à vida de qualquer outro que tem alguma unção ou algum chamado, simplesmente porque eu queira. Demanda que você renuncie certas coisas, que você tome decisões, as decisões que deve tomar, que você faça e sofra aquilo que nós sofremos muitas vezes. É muito fácil querer os milagres, os sinais, os prodígios de Paulo, mas não é fácil ser Paulo. Viver como Paulo viveu, sofrer o que Paulo sofreu, ser preso como Paulo foi, sofrer decepções, sofrer perseguições, sofrer todo tipo de situações, né? Açoites, injustamente. Então, obviamente, nós necessitaríamos trilhar o caminho daquele que tem esse ou aquele chamado. A parte, o chamado, obviamente, é de Deus, né? Como dizia o finado pastor Ortega, né? Dizia isso, que há pastores chamados e há chamados pastores. Ou seja, há pastores que foram chamados e aqueles que são chamados pastores, mas não são.
Por que não são? Porque simplesmente foi instituído por homens, foi instituído por amizades, foram instituídos por alguma razão que não seja aquela que se baseia nos requisitos, se baseia no propósito, se baseia em entender o chamado. E compreender o chamado de Deus para as nossas vidas. Então, muitas vezes nós temos uma pretensão sobre algo e presunção, mas nós precisamos ter mais vida do que isso. A vida está no relacionamento com Deus, né? Não está simplesmente no querer aquilo que Deus tem. Há pessoas que estão muito preocupadas com aquilo que Deus pode lhe dar. E não entendem que dele são todas as coisas, mas se você não é íntimo dele, se você não entende como ele quer usar ou quer fazer aquilo que você pretende ter dele, eu sempre digo, a maior certeza que nós temos na resposta das nossas orações, quando oramos a Deus, quando pedimos algo a Deus, é o que diz Tiago. Se nós pedirmos alguma coisa para o nosso próprio deleite e prazer humano, diz que as nossas orações, infelizmente, nossas petições não são respondidas, porque pedimos para os nossos deleites, para comprazer-nos, nada mais do que isso. Então, quando eu sei que realmente algo vem de Deus para a minha vida, quando eu peço, tenho certeza que Ele vai me dar. Quando finalmente isso vai glorificá-lo, eu tenho certeza, vai ser para a sua glória, então eu tenho certeza que Ele fará. Eu tenho certeza que Ele fará, porque finalmente Ele será glorificado. Lembra de Jesus com a ressurreição de Lázaro? O que Jesus pretendia com a ressurreição? E todos me conheçam, que eu seja famoso, que eu tenha status, que o pessoal me respeite. Não. Só para que seja por causa da tua glória. Até a oração que eu fiz para te glorificar. O que eu busco nos milagres? Ser o homem poderoso, para que as pessoas reconheçam, aí vem o homem de Deus. Não. É simplesmente para glorificá-lo. Menos de nós, mais dele em nós. Essa é a regra que nos conduzirá a chegar a esse nível de conhecimento e também de intimidade que produzirá finalmente afinidade com o Pai. Muito achegados. Nós falamos na outra vez de proximidade. Está tão perto de tudo aquilo que é de Deus, mas não ter o acesso. O irmão do filho pródigo, ou seja, o irmão do filho pródigo, o irmão mais velho, tinha a chave, tinha tudo, mas não tinha acesso. Por que ele não tinha acesso? Eu sempre penso, como a gente pode ser tão nécio muitas vezes, né? Tendo a chave na mão, mas não usamos a chave errada. Usamos o caminho equivocado. Usamos o caminho de prejulgar, né? De tirar conclusões apressadas. Não, a pessoa tem cada pensamento sobre Deus, pensamentos tão nécios sobre Deus, crentes, homens que se consideram, né, servos de Deus, que estão no ministério, tem cada pensamento tonto sobre Deus, e eu penso, quão pouco nós conhecemos o nosso Pai. O nosso Pai que deveria ser, como diz aqui a palavra, tudo para nós. Na verdade, a palavra pai no aramaico significa Abba, que significa pai, que significa também fonte. Ele é a minha fonte. Mas nós não temos a Deus como a nossa fonte, muitas vezes. Por quê? Porque não temos afinidade com o Pai. É incrível, né? Como muitas vezes nós, apesar de estarmos tão perto do reino, como Nicodemos, não entramos. E como tantos outros, né? Como o próprio o rei Agripa, né? Lembra que Paulo, ele mesmo contou isso, né? Quando pelo discurso de Paulo, por pouco não me fazes ser cristão. Por pouco.
não me persuades. Por pouco foi ao inferno. Estava a um passo. Nós estamos a um passo de coisas tão importantes, mas não temos acesso, porque não conhecemos a senha, né? É outro problema. A senha, o código, aquilo que nos leva realmente a esse conhecimento mais profundo de Deus, e que obviamente vai produzir em nós vamos ser mais íntimos do Pai, mas não somente íntimos, senão vamos ter afinidade com o nosso Pai. Então ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito. Vocês sabem o que é chegar nesse nível? Geralmente o nosso maior problema se chama carne. Qual é o maior problema que você tem na vida? É a esposa? É os teus irmãos? São os problemas econômicos? Não, é a tua carne. É a nossa carne o nosso grande problema. Porque nós estamos mais longe espiritualmente, mais usados no ministério, se chama carne. Olha, quando você consegue chegar a esse nível de mortificar a carne, de submeter os desejos, os apetites, isso se faz através da disciplina. Eu não posso deixar de comer isso, eu não posso deixar de fazer aquilo, jamais posso deixar de comer. Vocês sabiam que o nosso corpo está desenhado para poder ficar sem comer até 40 dias? Depois do 7º, 8º dia você não tem fome, a fome desaparece. Como pode ser isso, né? A fome desaparece. Depois do 41º dia, o teu corpo começa a se autoeliminar, começa a se consumir. Você entra num processo de autoeliminação. Eu fico admirado com Moisés, velhinho já, né? Aos seus 80 anos, jejuando 40 dias. Não, mas ele esteve na glória, a primeira vez. Depois jejuou outros 40 dias, quando Arão faz o bezerro. Mas não jejuou na glória, jejuou por necessidade, 40 dias. E o terceiro jejum foi quando enviou os espias, eles voltaram e o povo murmurou. E Moisés novamente jejuou 40 dias, para que Deus não destruísse o povo. 3 vezes jejuou 40 dias. Um ancião. Eu vou morrer se eu deixar de comer. Mentira. Vocês sabem que nós, na verdade, nosso desenho original é espiritual, morando num corpo natural. É só um processo de tempo. Jesus entendia muito bem isso, por isso jejuava sempre. E começou o seu ministério, para consagrar o ministério, 40 dias de jejum. Depois de 40 dias sem comer, teve fome. Como pode ser isso? Simples. Depois do 6º, 7º dia, você não tem mais fome. Não tem fome. E não digo isso porque outros me disseram, porque eu provei isso. Comprovei isso. Infelizmente ainda eu não passei do 15º dia de jejum, mas saí do 15º dia sem comer nada e sem ter fome. Absolutamente, nem vontade de comer. Quer dizer que isso poderia ter possibilidade de ir muito mais longe. Ou seja, há muitos mitos que o domínio da carne sobre nós. Claro, eu não vou te recomendar que faça um jejum de 40 dias, ou de 10 dias, ou de 8 dias, obviamente que não. Eu costumo dizer que há 4 tipos de jejum. Um deles é o jejum guiado pelo Espírito, quando o Espírito te guia. Obviamente que você precisa ter um nível, pelo menos, de intimidade. Não falamos nem afinidade, intimidade. Para que o Espírito possa te guiar a isso. Você vai agora 8 dias, sem comer nada, jejuar, passar comigo. Nada é mais relevante do que eu. Isso é o jejum.
É você colocar a Deus como a tua necessidade mais profunda e mais urgente da vida. É você dedicar 100% às coisas espirituais. Isso é um jejum. Não é só deixar de comer. É dedicar inteiramente de corpo, alma e espírito ao único e soberano Deus, todo o dia todo. Adorando, louvando, ministrando a Ele. É uma forma prática de demonstrar toda a nossa dependência. E eu creio que as decisões mais relevantes da nossa vida têm que ser acompanhadas com jejum, sempre. Porque te dá lucidez espiritual, te dá maior percepção espiritual, te dá, o espírito está mais exposto, mais receptivo às coisas do espírito. É a maneira como nós muitas vezes encontramos de conhecer. Vou separar 5 dias para passar na intimidade com Deus. Ele, só Ele, ninguém mais, né? Inclusive é a única, ou seja, é uma das 3 justificações, ou seja, você pode justificar a abstinência, inclusive, dentro do matrimônio, do casamento, né? Paulo diz que a não ser a abstinência do casal, a não ser para dedicar-se sossegadamente a quê? A oração. A oração prolongada ou estendida é o jejum. Dedica 100% a isso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós temos muita dificuldade de dominar muitas coisas em nossas vidas. Nós somos dominados quando nós somos criados por Deus para dominar, para governar. Essa palavra radá, né, no grego, o que significa? Governar, ser mestre de, dominar, administrar. É a palavra que Deus usou para Adão, né? O que ele terá domínio sobre tudo. Agora, uma droga, uma pedra desse tamanho chamada crack domina, escraviza, reduz o homem a um lixo muitas vezes. Coisas mínimas dominam quando nós somos feitos por Deus, projetados por Deus para governar, para reinar em vida, pela fé num só Jesus Cristo. Romanos 5:17. Qual é o nosso problema? Qualquer coisa nos domina. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que eu faço? Reduzo o meu corpo, submeto à servidão. É simples. Para diminuir o controle e o domínio da carne, somente temos que entregar ao Espírito, submeter ao Espírito, e não se satisfazer o desejo da carne, até que a nossa própria carne, todo o nosso ser, deseje, tenha fome, tenha sede, tenha o desejo de conhecer profundamente a esse Deus, não sendo mais nenhum estorvo, não fazendo mais nenhuma resistência. Como eu quebro a resistência da carne? Submetendo ao Espírito, submetendo-me à palavra. E em alguns casos, em algumas coisas, das quais me dominam, me escravizam, jejum e oração. Doenças são curadas através de jejum e oração. Pessoas com câncer, 15 dias de jejum, desapareceu o câncer. Gastrite, úlcera, 4 dias de jejum, desapareceu a gastrite, a úlcera. Nós estamos intoxicados. O jejum desintoxica naturalmente. Por isso é tão importante. É muito bonito falar disso, mas não é comum fazer-se. Por que estou dizendo isso? Porque de acordo ao teu nível de comunhão, de relacionamento com Deus e de intimidade com Deus, Ele pode te levar a isso, a separar, né? Nós dedicamos muito pouco ao espiritual, muito às coisas desse mundo. E nós não fomos desenhados para ser assim por Deus. Fomos desenhados por Deus para ser o contrário. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos um corpo.
Nós somos um espírito que tem uma experiência temporária num corpo. Entenderam? Nós somos um corpo que tem um espírito, e esse corpo é que tem que dominar, é o espírito que tem que dominar. Por que nós não temos comunhão com Deus? Porque algo que se chama sono nos escraviza. Lembra o que Salomão disse sobre o sono? Não durmas muito tempo, porque a tua pobreza virá rapidamente sobre ti como um ladrão armado. Nós aplicamos isso só na parte econômica, material, mas isso também é no espiritual, porque tem muita gente que dorme demais espiritual, no sentido de dormir, perder tanto tempo com as coisas dessa vida, com os prazeres dessa vida, e o jejum tem a ver justamente com isso. É simplesmente dizer aos prazeres dessa vida: eu renuncio a todos esses prazeres. O prazer de estar com minha esposa, o prazer de estar com as pessoas conversando, comunicando, me relacionando, o prazer de comer, o prazer de beber, o prazer de vestir, o prazer de ir, o prazer de sair, o prazer de passear. Todos esses prazeres são ínfimos diante do prazer de estar diante de ti. Isso é jejum. Eu renuncio a todos esses prazeres, porque em ti está todo o meu desejo, todo o meu ser. A minha alma, o meu corpo, como um sacrifício vivo, está inclinado, está rendido, está submetido à tua pessoa. Nada é mais importante nesses dias do que tu. Isso é jejum. Não é ir fazer greve de fome porque eu quero um carro, greve de fome porque eu quero... Irmãos, nós conhecemos tão pouco a Deus e desfrutamos tão pouco do nosso Deus, que nós pensamos que somos carne tendo um espírito. Nós somos um espírito, sim? Nosso espírito é eterno, tendo uma experiência temporária num corpo. Essa é a nossa realidade. Se nós entendermos isso, tudo aquilo que dominava nossas vidas vai começar a deixar de dominar-nos. É que eu não posso tomar, não posso deixar de tomar tal bebida ou tal refrigerante, eu não posso. Você pode, você não quer. A tua carne diz: é muito gostoso, é um prazer, te dá uma sensação de... E a propaganda também te diz: tome isso é viver. Tome aquilo, isso é vida, coma aquilo. Somos escravos de coisas ínfimas. Como eu declaro independência, como eu declaro emancipação do domínio da carne? Eliminando tudo aquilo que me dá prazer e pôr todo o meu prazer e minha atenção nele, para amá-lo, para adorá-lo. Tu és o ser. Esse é o momento mais importante da minha vida. Tenho um prazer de ter comunhão, de poder estar horas e horas falando em língua, aplicando, dedicando, semeando 100% para o Espírito. Não tem carne que resista. Não tem demônio que resista. O aguilhão do demônio é a carne. O alimento da serpente é a carne. Vocês sabem que a palavra carne vem do grego sarx, que significa? Significa alma. Quando você é escravizado pelos pensamentos, pelos sentimentos e por uma vontade que é rendida ao apetite do corpo. Pessoas são escravos do sexo. Isso quer dizer que está errado? Não. Obviamente tem que fazer em consenso, né? Eu digo à minha esposa: olha, eu vou passar 8 dias, ou 6 dias, ou 5 dias em intimidade com Deus, preciso disso. Está de acordo? Estou, vai lá.
em comum acordo, como diz a palavra, para dedicar-vos mais sossegadamente a quê? A oração. 100% a comunhão, 100% a intimidade. Nada, nem a minha esposa é tão importante como tu. Nem o prazer é mais importante do que tu. Todo o meu prazer está em ti. A minha alma tem sede. Irmãos, há uma grande diferença entre movimento e avivamento. O que é movimento? São essas ondas que vêm momentaneamente e passam, e fica um tempo instaurado na igreja, às vezes por de repente nós damos um ênfase a certos temas, e obviamente quando nós damos ênfase a certos temas, esse tema fica mais presente na comunidade. Vamos adorar, por exemplo, e começamos a adorar e fluir na adoração, né? Inclusive, está confirmado seu domingo de manhã ou não? Está confirmado domingo de manhã? Ainda não ou sim? Bom, se eu fosse falar domingo de manhã, ou se for, eu falarei para vocês sobre os 5 níveis de adoração. E se não for dessa vez, será da próxima, se Deus assim o permitir, né? Mas eu só adianto isso para vocês pelo seguinte, no sentido que, quando nós começamos a entrar nesse avivamento pessoal, o avivamento verdadeiro vem através da intimidade, da comunhão com Deus. O movimento vem por ênfase em certas doutrinas que nós podemos dar muito mais ênfase a elas dentro da igreja. Como a ênfase aos dons espirituais, ou ênfase como nós tivemos um tempo, e eu creio que estão dando esse ensinamento outra vez aqui, sobre a semeadura, a colheita. Então, obviamente que isso move as pessoas, né? E muitas vezes há temas que comovem as pessoas, mas é uma comoção que termina, vai embora daqui, terminou tudo, começa a brigar de novo lá, começa a ter problema lá de novo, porque é um mover. É um movimento, não é um avivamento. O avivamento permanece. Inclusive o Charles Finney, um homem a quem Deus usou de uma forma espetacular, né? E a maioria dos eruditos considera Finney como o segundo Paulo na história, né, do Evangelho, pelo fato que ele somente alcançou aproximadamente 2 milhões de pessoas. Estamos falando de mais de 150 anos atrás. Não é agora que nós temos a população que temos, né? Formou mais de 20 mil pastores em seu ministério. E os que já leram a biografia de Finney já viram as coisas que Deus fez através dele. 3 mil pessoas de uma só vez. Só na época dos apóstolos aconteceu isso. Se convertiam, não se convenciam. 20 anos depois, ele buscava essas pessoas nas igrejas, estava tudo firme, a maioria. Não era como esse movimento de Billy Graham, né? Que foi nas igrejas depois de 10, 15 anos, tinha 3 de cada 100 que se passavam à frente, que eles contavam como convertidos. Aquilo era avivamento, não era movimento. O movimento passa, o avivamento permanece, traz transformações profundas, mudanças reais, dentro e fora, não somente na aparência, porque pessoas que são muito espirituais, né? Mas em casa você sabe que não é tão espiritual assim. O avivamento, dizia Finney, né, que o verdadeiro avivamento é provocado por uma vida de oração, não por orações, por avivamento, mas por uma vida de oração, que é muito diferente. E é interessante, né, que muitas vezes é maravilhoso, eu não digo, os movimentos são maravilhosos, né, mas são temporários. O avivamento verdadeiro, ele vai além, né? Dizia no tempo, acho que era Wesley, contava que houve pessoas que chegaram a devolver milhões de libras esterlinas na Inglaterra, quando se convertiam. Hoje os ladrões que se convertem, não devolvem nada,
Eu digo isso porque nós passamos isso no Paraguai. Houve o golpe de Estado, nós estávamos lá em 89. Foi um dia realmente muito difícil para nós, porque era uma incerteza total, né? Tanques passando na nossa rua, subia lá em cima da laje e via as explosões, os aviões lançando bombas de cima, e o centro praticamente da cidade sendo destruído. E dentro dessa incerteza, obviamente, né, era uma incerteza, mas o que eu quero ressaltar aqui é com relação ao tema do Stroessner, né, é que no tempo dele, quer dizer, havia uma suposta segurança, né, mas uma segurança causada pela ditadura. Os amigos do rei estavam bem, mas os que não eram amigos do rei eram torturados, eram mortos, eram presos. Ele não podia reunir mais de 10 pessoas numa casa, era proibido. Tinha que ter licença da delegacia próxima, você não podia reunir mais do que isso, para, né, um montão de coisa. Então, se converteram depois que terminou o Stroessner, a ditadura, veio mudou o sistema, né? Agora estamos numa liberdade muito grande. Se converteram vários dos torturadores, dos amigos do Stroessner, se converteram, são pastores hoje, nunca devolveram nada. Continuaram com tudo aquilo que eles se apropriaram, porque eles eram a lei, né? Simplesmente mandava a pessoa embora e ficava com tudo, e ameaçava de morte. Ia fazer o quê? Era o governo, na ditadura, ia fazer o quê? Mas era assim. Se converteram, supostamente, nunca devolveram nada. O avivamento verdadeiro tem que mudar a estrutura, a vida da pessoa. Não se trata só de mudar a aparência, né? Agora sim eu não bebo mais, eu não faço... Tem gente que não bebe, mas faz coisa muito pior do que isso. Tem gente que não fuma, mas faz coisa muito pior do que isso. Então esse avivamento traz transformação profunda, né? E é o que o Finney falava, que o avivamento verdadeiro, ele transforma, ele muda a estrutura das pessoas. Não se trata só de uma aparência, porque hoje em dia nós temos um evangelho de muita aparência, de muita pompa, de muita pinta, né? Muita aparência exterior, mas quase sem conteúdo. É público. Como dizia o Moody, né? Moody dizia, foi numa igreja, 2.000 pessoas, pregou lá. E os pastores depois, né, reunindo com os pastores, muitas vezes para se vangloriar, quantos membros tem a sua igreja? Ele falava que ele nunca perguntava quantos membros, a um pastor, quantos membros tinha na igreja dele. Perguntava quantos santos tem na tua igreja. Quantos santos? Os santos vão ser salvos. Ou não? Sim. Não são os membros, são os santos. O avivamento produz santidade, produz temor a Deus. O avivamento verdadeiro produz fome, sede de Deus permanente. Não a onda, agora sim, agora vai, agora... Até quando? Até quando? Não estou fazendo uma crítica aos movimentos, sim? Nós temos que aproveitar esse mover muitas vezes para criar uma consciência e aprofundar a nossa vida espiritual, porque é uma oportunidade, é um impulso de Deus para nos levar mais longe. A gente vai num momento e termina a pilha, né? Essa pilha chinesa não dura nada. Então nós temos que chegar a essa fome e sede de Deus, né, que nos leva a essa profundidade no conhecimento de Deus. Que nós queramos de verdade conhecer a Deus, né? Eu digo sempre, uma coisa é crer no Senhor, outra coisa é andar com o Senhor. Andar com Ele, andar nele, não é o que Paulo diz? Vós que viveis pelo Espírito, andai
também pelo Espírito, né? Capítulo 4 e 5 de Gálatas. Se viveis pelo Espírito, andai também pelo Espírito. Então todos nós que nascemos de novo, vivemos pelo Espírito. É o Espírito que nos deu vida. Agora temos que dar o seguinte passo, qual é? Procurar cada dia andar no Espírito, pelo Espírito, guiados pelo Espírito. Salmos de número 26. É incrível. Mas nos Salmos você vai encontrar as declarações mais profundas de intimidade com Deus, especialmente Davi. Davi era aquele homem que conhecia a Deus. Em espanhol nós falamos quater. O que é um quater? É um amigo íntimo. Homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque fazia tudo aquilo que agradava a Deus. Salmo 25. Desculpem. É 25. Minha cabeça estava no 25 e a minha boca foi para o 26. Me equivoquei de endereço. Voltemos ao endereço correto. Salmo 25. Versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele, Deus, o guiará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor. Para quem você conta os seus segredos? Ao vizinho? Você é nécio. A qualquer um? Você é nécio. Você só conta o segredo a uma pessoa íntima. Quem conhece você melhor do que aquela pessoa que te é íntimo? Com quem você tem a liberdade e a segurança de se abrir. Eu sei que há muitos irmãos, há muitos pastores, mas poucos íntimos. E nem sempre no casamento, no relacionamento entre pessoas, há essa intimidade ou essa afinidade, né? A afinidade. O que é afinidade? Chegar a ser tão unidos que possa ter o mesmo fim. Tão próximos. Dizia, acho que era o Tancredo, né? Tancredo Neves. Disse que estava falando com um parlamentar, e o parlamentar falava para o Tancredo Neves: olha, eu tenho um segredo. Eu tenho um segredo, mas eu queria contar para você o segredo. Só entre nós. Ele falou: se é segredo, não me conte. Porque se você que é o dono do segredo não está aguentando, quer contar, imagina eu. Não? Eu vou contar para todo mundo se me contar. Não me conte então, por favor. Agora, há pessoas a quem você pode contar as coisas. Não são muitas, tá? São pouquíssimas pessoas que têm a língua presa, porque a maioria tem a língua solta. E se você contar o teu segredo para uma pessoa de língua solta, você está arrasado ou arrasada. Eu sempre digo para os irmãos, vocês muitas vezes cometem o erro gravíssimo de pensar que todos os irmãos da igreja e todos os pastores são iguais. Não são.
pode ter o mesmo título, pode pregar até bem igual um ao outro, mas quando se refere a ser confidencial ou confidencialista, usar o confidencialismo, você não encontra quase ninguém. É duro isso que eu estou dizendo? Duríssimo, mas é verdade. E às vezes você não ajuda as pessoas se você não for confidencial. Você não tem como ajudar as pessoas. Você não resgata uma alma que caiu se você não for confidencial. Não tem como. Você pode falar em línguas, profetizar, pregar com fogo, sem fogo, com o que for, com sabedoria, com profundidade. Se você tiver a língua solta, você não serve para ajudar as pessoas. É a única forma como você ajuda as pessoas. Eu sempre digo na nossa igreja, né, não se confunda. Ah, mas é um pastor. Pode ser pastor. Mas a minha pergunta é confidente? Quer dizer que Deus não conta os seus segredos para qualquer um. A quem Deus confia os seus segredos? Aqueles que são íntimos, confidentes. Porque eu creio que na igreja a maioria são como Tancredo. Tancredo Neves, que morreu, né? Foi presidente, nem chegou a ser presidente, coitado. Mas ele falava isso. Se for segredo, não me conte, porque se nem você que é o dono do segredo aguenta, imagina eu. Ninguém fala isso, só faz. Na maioria dos casos fazem, né? Você salva uma alma do mundo, do pecado, pregando o Evangelho. Você salva um santo convertido, arrependido, dentro da igreja, ou um obreiro, ou quem for, sendo confidente. Não tem como ajudar as pessoas se você não aprender a ser uma sepultura. Aquilo morre. Morre. Há uma ministração que nós fazemos, né, aqui se fez um tempo, chama cura interior. O que é cura interior? É uma ministração que nós aprendemos também aqui e temos realizado por mais de 30 anos. Temos visto todo tipo de milagres, em todo tipo de pessoas. Pessoas com traumas, com marcas profundas, com ataduras, amarras tão terríveis. Pessoas boas, pessoas com desejo verdadeiro de servir, amar a Deus, mas amarradas, sinceras, sinceramente amarrados. Obreiros, pastores, líderes, cheios de amargura, de frustrações. E eu descobri pela experiência que algo que traz cura sobre as pessoas, mais do que a ministração em si, é escutar e aquilo morrer com você. Vocês não imaginam as histórias que nós já escutamos na nossa vida. Filme de terror fica ainda muito aquém, muito além do que as pessoas têm e trazem nas suas vidas. Pessoas que você vê a cara, mas não vê o coração. Vê a cara, mas não vê a profundidade. Que pedem a gritos, muitas vezes, ajuda, socorro. Mas, infelizmente, não encontram, muitas vezes. Né? E, muitas vezes, a psicologia está tomando o lugar dos pastores que devem ministrar essas pessoas. Psicólogos mundanos. Eu sempre digo, a minha esposa é psicóloga, eu digo sempre, aos psicólogos, cada cabeça é uma sentença. Infelizmente é assim. Você não pode generalizar. É o que eu vejo. Se o psicólogo é homossexual, o que ele vai aconselhar ao seu cliente?
ao homossexualismo. Se ele é espírito, o que ele vai aconselhar? O espiritismo. Quer dizer que depende muito da formação da pessoa, da vida da pessoa, não só daquilo que ela aprende, das técnicas, mas daquilo que ela é. Porque quando você se abre com uma pessoa, você está colocando a sua vida na mão da pessoa. Está expondo a tua intimidade, está expondo o seu sofrimento, a sua dor. Se você expõe isso a pessoas erradas, equivocadas, você vai sofrer. E eu digo que muitas vezes o prejuízo é maior do que o benefício, quando não existe essa confidencialidade. E é tão sério que eu digo sempre, ainda não encontrei obreiros a quem eu possa confiar esse ministério, de tão sério que é. Mas por que eu não faço isso? Porque eu não confio? Não, porque eu conheço a maioria dos meus obreiros. E não somente tem que ser altamente confidencial, mas além disso, tem que ter equilíbrio matrimonial. Pessoas que não têm equilíbrio no matrimônio não servem para ministrar outros. Pode ministrar aos perdidos, mas tem grande dificuldade de ministrar a outras pessoas. Se exige estabilidade emocional, estabilidade também matrimonial, estabilidade espiritual, porque a maioria das pessoas são um ioiô, cima, abaixo, cima, embaixo, cima, embaixo, não mantém um ritmo, a linha. E se você é assim, quando você está em baixa, como você vai ajudar a pessoa que está lá embaixo? Não tem como, você tem que estar sempre no lugar que deve estar para ajudar as pessoas. Então a gente percebe que nem as pessoas confiam muitas vezes, né? Tem dificuldade. E Deus, a quem Deus conta os seus segredos, diz a palavra? Aos meus servos, os profetas. Nós começamos a ter segredos com Deus, né? Coisas que entre nós. Deus sabe em quem Ele pode confiar, mas Ele sabe em quem e a quem Ele não pode confiar. Deus sabe. Então, aqueles que lhes são íntimos, né, como diz a palavra, Ele lhes fará saber o quê? O seu conserto. O segredo do Senhor é para os que lhe temem. E a Ele lhes fará saber o conserto, né? Em espanhol fala o segredo do Senhor para aqueles que são íntimos. Íntimos. Então a comunhão, o relacionamento com Deus produz a intimidade. E a intimidade produz afinidade. Quanto maior for a tua relação com Deus e a tua intimidade com Deus, maior será a tua condição de poder ter uma maior afinidade com Deus. Como eu farei isso? Vou destruir uma cidade sem contar ao meu amigo Abraão. Deus está falando isso. Eu não posso deixar de contar isso para o meu amigo Abraão. E olha que nem Bíblia tinha, hein? Hoje nós temos Bíblia, temos ensinamentos, temos instruções, temos testemunhos, temos tudo, menos intimidade. Como pode ser? E na verdade, há coisas que nós jamais saberemos se não crescermos, se não chegarmos a esse amadurecimento, a maturidade, né, através da intimidade com Deus, através do relacionamento com Deus que produz em nós com essa afinidade com Deus, esses segredos, né, que Deus tem para revelar àqueles que o amam. Quais são esses segredos? Coisas que o olho não viu. Porque o que o olho vê não é segredo, ou é? Aquilo que o ouvido, todos os ouvidos podem ouvir, é segredo? Não.
Aquilo que você pode entender através da instrução, do ensinamento, é segredo? Não é segredo. Se você pode entender, não é segredo. Mas as coisas que o olho não viu, os ouvidos não ouviram, nem sequer subiu ao coração do homem. O que significa isso? Nem sequer se imagina. Não se pode nem imaginar. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Relacionamento com Deus, proximidade com Deus, produz intimidade. Intimidade produz afinidade. Há muitos que pensam ser tão brother de Deus, né, que chama Deus de você. Ele nem sabe o que está falando. É uma onda de você, Deus, porque isso é para demonstrar a aparência de que ele é íntimo de Deus. Mas até ele sabe que não é verdade isso, que está se enganando. E ainda que fosse íntimo profundamente, teria o respeito, o temor e o amor para chamar Deus de Senhor, que realmente é nosso dono. Se conhecêssemos ao nosso Deus, tremeríamos diante dele como Isaías, dizendo: ai que estou morrendo, e os meus olhos viram ao Rei, o Senhor dos exércitos. Estou morrendo. Você já se sentiu morrer alguma vez na presença de Deus? Ser absorvido de tal modo que teria a aparência de que você ia deixar de viver, de tão grande que é a glória, o poder, a manifestação, é algo tão extraordinário, que produz um impacto tão profundo, tão grande em nós, que o nosso respeito por Deus se torna tão grande. Oxalá poderia dizer que nós chegássemos a ser tão íntimos de Deus, tão íntimos, e não só íntimos, a ter tanta afinidade com Deus, para poder realmente chamá-lo como Ele o é. O Salmo diz que só Tu és, só Jeová, só Jeová é Deus. Só Jeová é Deus. Quem é Jeová? O que significa Jeová? Aquele que é eternamente. Eu sou. Ontem, eu sou. Hoje, eu sou. Amanhã, eu sou. Eternamente, eu sou. Sou o que sou. Deus é. Só Ele é Deus, é luz perfeita. Então esse Deus a quem nós devemos tremer e temer diante dEle, e à medida que nós o conhecer, à medida que nós venhamos a conhecê-lo, com certeza, Vocês lembram do íntimo de Jesus? Quem era mais íntimo? O confidencial, que até o levou para ver a sua glória e antecipar tudo até o novo céu e a nova terra. A quem você mostra isso? A quem você tem afinidade. Você não mostra a uma pessoa que você não conhece, que não te conheça. Você mostra a pessoa que você conhece. Então o levou. Mas lembre-se que João caiu em terra como morto. Como morto. E a sua mão direita o levantou, a sua destra. A gente percebe que essa intimidade produz afinidade. O que é afinidade? Você conhecer os pensamentos, os desejos daquela pessoa, o coração daquela pessoa. Isso gera
compatibilidade. Você é compatível com Deus? Depende de quanto a intimidade, quanta afinidade você tem com Ele. No geral, pela nossa carnalidade, nós somos muitas vezes incompatíveis aos princípios, aos mandamentos e ao mesmo Espírito de Deus. O propósito é justamente isso, tornar-nos cada vez mais íntimos, cada vez mais profunda a nossa relação, para que nós tenhamos cada dia mais compatibilidade com o nosso Deus. É isso que eu quero. Vamos fazer. Agora você vai para lá, eu vou. Agora você vem para cá, eu venho. Não há, Senhor, mais, ou não posso. Não existe isso. Isso chama confiança. Gera confiança. Eu costumo dizer que nós temos maior confiança nas pessoas a quem realmente nós conhecemos. O nível da nossa confiança em uma pessoa depende de quanto nós a conhecermos. Só vou mostrar mais um texto para vocês, para a gente poder fechar pelo dia de hoje. Jeremias, capítulo 29, creio que a maioria de vocês conhece, né? Versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e direis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Todo o vosso coração. Lembremos que o coração é a capital do reino de Deus, deve ser, onde o seu Espírito governa. É o centro da nossa vida. Então aí diz, eu sei os pensamentos. Nosso grande desafio é saber, conhecer esses pensamentos da parte de Deus. Que o que Ele pensa, bom, depende de quanta afinidade, quanta intimidade, quanta afinidade nós tenhamos com Ele. Bom, posso convidá-los a colocar-se de pé, vamos orar e terminamos ou passa para alguém, Francisco? Pai, nós te damos graças pela oportunidade, pelo tempo de poder compartilhar com os nossos irmãos. Que essa graça, que é melhor do que a vida, possa se revelar, se manifestar cada dia mais em nossas vidas, abundantemente, para que através dela nós possamos conhecer, através dela possamos entender, através dela possamos cada dia crescer, Senhor, e conhecer-te cada dia mais. Graças te damos, ó Deus, por esse privilégio que nós temos de poder conhecer-te, de poder também dar a conhecer o teu nome, a tua pessoa, através daquele conhecimento que nós mesmos adquirimos por andar contigo, por conhecer a tua verdade, que tu possas revelar-te em nós e através de nós, para a tua glória, para o teu louvor. Leva-nos, Senhor, cada vez mais profundo nesse conhecimento, nesse relacionamento, nessa intimidade, nessa afinidade, ó Deus, nessa compatibilidade contigo, pois nós desejamos, anelamos conhecer-te cada vez mais. Senhor, nós te clamamos diante de ti, queremos que nos conduzas a uma vida profunda em ti, Pai. Queremos conhecer mais profundamente o teu poder, a tua glória, a tua graça, o teu ser, a tua pessoa. E queremos cada vez e cada dia mais, ó Deus, ser levado pelo Teu Espírito a esse conhecimento pleno, para a glória, louvor, honra, exaltação do Teu santo nome. Oramos, Pai, agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.